meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos continuar nossa reflexão a partir do Evangelho de Mateus, especialmente no capítulo 13, a partir do versículo 18. E aqui, neste dia, a palavra de Deus nos apresenta ainda um pouco da parábola do semeador. Hoje nós estamos no contexto da explicação da parábola do semeador. E essa parábola, o escritor sagrado apresenta então quatro tipos de terrenos. Então, onde a semente, aquele terreno onde a semente caiu, à beira do caminho, o outro em terreno pedregoso, depois a mesma semente que foi semeada caiu em terrenos cheios de espinhos e por fim a semente que cai em terra boa. É esse um pouquinho o contexto da palavra que nós ouvimos hoje, no Evangelho de Mateus. Primeira coisa que nós devemos entender, quem é o semeador? O semeador é o próprio Jesus. Jesus é aquele que semeia, e semeia para todos. É muito interessante essa ideia. Ele semeia para todos e semeia em todos. Ele semeia com generosidade. Sim, é próprio de Deus ser generoso. Nós, às vezes, temos dificuldade de sermos generosos. Deus é generoso. Nós somos mesquinhos no jeito de doar e no jeito, às vezes, até de acolher aquilo que Deus quer plantar em nós. Somos mesquinhos, porque à medida que eu acolho, eu também devo me oferecer. Eu também devo oferecer. Depois, como nós dissemos, este Jesus, ele semeia em vários terrenos, por isso a ideia de 4 terrenos, 4 que é um número simbólico para dizer a totalidade. Por isso nós usamos muitas vezes a expressão nos 4 cantos do mundo, por exemplo, para dizer o universo inteiro. Então, Jesus semeia em todos os corações. Cada terreno aqui é um tipo de coração, ou seja, um tipo de pessoa. Aqui já nos cabe uma pergunta: que tipo de pessoa nós somos? Qual terreno é a nossa cara destes 4? Veja que aqui, em primeiro lugar, o semeador passando a semear, a semente cai no terreno que está à beira, né? Cai na beira do caminho, na beira do caminho. Portanto, quer dizer a margem, e a margem, ninguém pode seguir Jesus à margem. Para seguir Jesus supõe intimidade, supõe profundidade. Por isso que Nossa Senhora, quando recebe a visita do anjo, ela diz: mas como pode acontecer se eu não conheço homem algum? Ora, Maria conhecia pessoas, conhecia gente, ela não era um extraterrestre. Agora, a questão é, ela está falando aqui de intimidade, ela não tinha intimidade própria de um homem e de uma mulher que se casam. Veja, então, nesse caso do primeiro terreno, onde a semente cai à margem, quer dizer exatamente isso, precisa-se de intimidade com o Mestre para segui-lo. A semente que cai apenas à margem não pode dar fruto, precisa de proximidade. Depois o terreno pedregoso, o segundo tipo é o terreno pedregoso. A palavra já está bem clara, a pedra significa a dureza de coração, onde a semente não tem profundidade, não cria raízes, É a ideia da resistência, e de fato Jesus encontrou muita resistência com a sua palavra. E ainda hoje continua encontrando resistência. Resistência, tem aqueles que acolhem, tem aqueles que dizem eu não quero. E ainda pior, se propõem a atrapalhar aqueles que querem. São os piores. Pior tipo de gente, aquele que nem quer e nem sai do meio. Então vejam, é um terreno pedregoso. Nós devemos também ter cuidado, porque muitas vezes nós podemos nos tornar esse tipo de terreno pedregoso, duro, onde a semente, mesmo sendo boa, não entra e, portanto, ela não cria raízes. Depois, aquele tipo de terreno cheio de espinhos, os espinhos que sufocam a planta, estragam suas folhas, não deixa que ela cresça saudável. Então, isso são as preocupações. Quantas e quantas vezes nós queremos seguir Jesus, mas não queremos nos desapegar. Somos materialmente miseráveis, apegados, dependentes da matéria e não dependentes de Deus. Na nossa cabeça não entra essa ideia de dependência de Deus.
mas nos fazemos dependentes da matéria. E por isso tantas preocupações, e as preocupações vão sufocando como os espinhos sufocam a planta, as preocupações vão sufocando a palavra boa que foi plantada com tanta generosidade em nosso coração. E por fim, aquele terreno que todos nós gostaríamos de ser. E lutamos para isso, que é a terra boa. Eu imagino que Jesus se alegra muito quando encontra um terreno bom. E qual é o terreno bom? Aquele que diz: aqui estou, Senhor. Fala, aqui estou. O que queres de mim, Senhor? E então esta pessoa se propõe a escutar e a responder ou corresponder a Deus. Porque Deus é bom. Deus planta com generosidade e a pessoa que pertence a esse terreno bom também acolhe com generosidade e dá fruto. É claro e interessante que o evangelista faz questão de dizer que os frutos são diversos. Tem alguns que produzem 30, outros produzem 60, outros produzem 100, mas todos produzirem, cada um a seu modo. O que não pode acontecer é a gente ficar à margem. O que não pode acontecer é a gente se tornar pedra na vida da gente, pedra na vida dos outros. O que não pode acontecer é a gente se tornar espinhos ou espinhosos. Aí não. Agora, para finalizar, eu quero te dizer uma coisa muito interessante. É que nós também fazemos parte dessa semeadura. No nosso trabalho, na nossa vida profissional, na nossa família, na igreja. Nós também somos convidados a participar dessa semeadura. Eu disse que o único semeador, o único, é Jesus Cristo, mas nós podemos fazer parte com Ele desta semeadura. E vejam, assim como rejeitaram a proposta de Jesus, certamente vão rejeitar você, vão rejeitar a mim. Então não se apavore quando alguém de repente não te acolher, quando a tua palavra não for acolhida. Quantas vezes a gente se desanima, a gente se desmotiva porque alguém não me escutou, não quiseram, foram tão poucos participar daquilo que eu fiz. Não se preocupe, assim fizeram com Jesus também. Porém, da mesma forma que acolheram a palavra de Jesus, certamente vão acolher a sua. E a palavra que Jesus semeou e deu fruto também, a sua vai dar frutos, mesmo que não seja da forma que nós esperamos. Portanto, não desista, não se desanime, tá bom? Grande abraço, que Deus te abençoe, seja sempre feliz.